primeiro. Quem é que de vocês conhece a idade dos porquês? É claro, todos nós já por lá passamos, não é verdade? E eu às vezes ainda gosto de lá voltar. Reparem, desde os grandes génios ao mais simples e comum dos mortais, todos nós fazemos perguntas. É verdade. As crianças adoram saber o porquê de tudo. Mesmo que para os pais, às vezes, possa parecer que estão a aborrecê-los, ou a massacrá-los, ou às vezes até embaraçá-los com aquelas questões do género: como é que nascem os bebés? Quando menos esperamos este tipo de perguntas. Certamente já ouviram falar de um cientista do século XX que revolucionou o saber da época. Uma figura diferente. Ficou mundialmente conhecido pelas suas equações complexas. Muito embora tenha sido a mais simples de todas, que lhe trouxe o reconhecimento e o mérito científico. Sim, foi uma pessoa que formulava perguntas. Falo-vos de do Alberto. Exatamente. Albert Einstein. Foi ele que, de facto, nos deixou algumas surpresas no nível da ciência. Afinal, o que é que diferencia o Alberto, falando aqui em casa, de qualquer um de nós? É muito simples. A resposta está precisamente nas perguntas que ele próprio formulava e colocava até obter a resposta que o satisfizesse. Será esta provavelmente a principal razão que o levou a atingir o patamar de excelência que hoje lhe é reconhecido mundialmente. Vou falar-vos então de Albert Einstein, um pouco da história dele. A avó dizia-lhe que em bebê tinha uma cabeça muito grande e ainda hoje há inúmeras teorias sobre as suas capacidades, o seu QI, entre outras. Apesar de ele ter sido um aluno mediano, sabiam que ele reprovou, inclusivamente, no exame de acesso à Escola Politécnica de Zurique. É verdade. E vejam onde é que ele chegou. Vejam todo o seu percurso. É mesmo assim. As questões podem trazer, de facto, outro tipo de resultados. Agora reparem o que é que será que ele pode ter feito mais e de diferente que a maior parte de nós não faz. É sobre isso que vamos falar. Albert Einstein nasceu numa família de judeus, numa cidade alemã, em Ulm, e apenas quando tinha cerca de 1 ano de idade acompanhou a família para outra cidade, para Munique, também ainda na Alemanha. Engraçado, quando tinha cerca de 4 ou 5 anos, ficou literalmente fascinado com uma bússola, uma simples bússola que o pai lhe ofereceu no seu aniversário. E porquê? Perguntam vocês. Que força misteriosa e invisível fará que a agulha da bússola aponte sempre na direção do norte magnético? E de facto foi a questão que o que ela tem idade o deixou já ali a matutar. Einstein gostava de Mozart, tocava violino, a quem chamava carinhosamente Lina. Vejam bem. Mas dava-se muito mal com a disciplina e com a autoridade, vá-se lá saber porquê. Adorava perguntas e lá ficava ele a matutar. Gostava sempre de chegar ao porquê das coisas. Foi crescendo, foi estudando, até de facto chegar ao ponto de ter reprovado. Isso nunca o demoveu de fazer sempre as suas perguntas.
e renunciou, inclusivamente, ainda menor de idade, à nacionalidade alemã. Passou por Itália, viajou até à Suíça, onde conheceu a sua primeira esposa, Mileva, com quem casou naturalmente. E em 1902, quando concluiu os seus estudos universitários, entra no mercado de trabalho na altura e foi trabalhar para um centro de registro de patentes na cidade de Berna. 1902. Em 1921, passado muito pouco tempo, foi-lhe atribuído o Prémio Nobel da Física. Já imaginam a quantidade de perguntas que ele fez neste período de tempo para conseguir ter chegado ao Prémio Nobel da Física? Continuou a viajar pelos vários continentes, fez inúmeras viagens. Casa-se pela segunda vez com uma prima, Elsa, que lhe ofereceu um pente para que ele se penteasse melhor. Segundo se diz. Acredito que era capaz de ter razão. Enfim, continua sempre nas suas pesquisas, na elaboração das suas fórmulas complexas, das suas equações, sempre a questionar, sempre a crescer, sempre a inspirar, naturalmente. E no contexto do final da Primeira Guerra Mundial, portanto um contexto social e político ainda atribulado, a origem judia dele nunca foi escondida e, como todos sabem, os judeus eram um alvo muito fácil e sempre foi muito exposto para qualquer coisa que corresse menos bem. Portanto, e os responsáveis do poder na altura acharam que um judeu não podia nunca ter feito uma descoberta tão fantástica como a teoria da relatividade. Se é que a capacidade lógica do cérebro humano tem alguma coisa a ver com as convicções religiosas? É uma pergunta que fica. Continua a viajar, viaja várias vezes, inclusivamente para os Estados Unidos, e teve a oportunidade de conhecer nessa viagem, ou numa dessas viagens, Charles Chaplin, o presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Foi inclusivamente convidado para dar aulas na famosa Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, de facto, e onde continuou e ficou como professor até ao final da sua vida. Curiosamente, e já no contexto da Segunda Guerra Mundial, Albert Einstein dedica-se, de facto, a estudar a teoria que todos nós conhecemos, todos nós conhecemos, passa a redundância, que ficou conhecida como a bomba atómica. E, face à corrida que havia entre os alemães nazis e os americanos para o uso desta energia, sobretudo para fins militares, a qual ele não estaria disponível para isso, acabou por dedicar-se e foi, curiosamente, até o país que o acolheu, os Estados Unidos, que acabou por bombardear Hiroshima e Nagasaki, tendo, depois disto, Albert Einstein assinado um manifesto pacifista com um amigo seu, Bertrand Russell. Há aqui, de facto, alguma situação caricata, mas, enfim, foi, de facto, o elemento histórico e acredito eu que não teria sido essa a intenção dele. A questão que nos fica agora é a seguinte: o que é que fez, efetivamente, com que Albert Einstein lá chegasse? Será que a sua genialidade não ficou a dever simplesmente a uma simples razão? Que é precisamente o facto de não se contentar em fazer perguntas e não obter a resposta, mas sim voltar a reformular as perguntas até obter a resposta. Aqui sim será a sua genialidade. É exatamente aquilo que fazemos nos Toastmasters. Colocamos perguntas, ensaiamos, testamos e voltamos cá novamente até obtermos o discurso. Muito obrigada.